A equipe é assim, equipe aqui, cada um, enquanto um descansa, o outro carrega pedra. Orfeu Tomazini ao vivo comigo no estúdio. Como vai, Orfeu? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, né? Grande prazer meu também estar aqui, né? Quem dera todos esses acidentes, como a gente acabou de ver, todos os acidentes que acontecem, fosse como esse que a gente acabou de ver, né? Sim, só dando material, né, Orfeu? Só. Perdas materiais, todas elas são bem substituíveis, por mais caros que sejam. O difícil é um veículo de comunicação está dizendo que a esta hora um pai de família perdeu a vida, né? Correto, exatamente. Então, graças a Deus. O Orfeu vem para enriquecer a programação da STV. Cidade Acessível é um programa que já está engatilhado para começar. Vai ser conduzido pelo Orfeu aqui na programação da STV Digital Canal 43. Inclusive o primeiro está pronto já, né? Já está pronto, gravamos. Nós tivemos o cuidado de escolher uma corretora de imóveis da cidade para explicar para a população o papel do corretor de imóveis. É um papel muito importante. Legal. Muitas pessoas atribuem que o corretor de imóveis só ganha dinheiro. Não, na verdade, ele é um consultor financeiro. Ele direciona o seu dinheiro da melhor forma. Da mesma forma que todos têm o seu corretor de seguro de carro, tem o seu cardiologista, é importante que a pessoa tenha o seu corretor de imóveis. Tá? Então, nós já gravamos esse programa. Legal. Vai para o ar. Estaremos amanhã aqui na STV. Conto com a audiência de todos, conto com a audiência de quem está nos assistindo E hoje. a pauta amanhã, então, já é o corretor? Não, o corretor já está gravado. Nós vamos soltar ele. Tá. Amanhã nós vamos estar entrevistando a arquiteta Lídia Costa, aqui da cidade. Lídia Costa. Isso. Ela vai estar explicando para o telespectador noções de recuo, porque muitas pessoas falam assim, o que é esse espaço que eu tenho na minha casa perdido? Para quê? Não é perdido, tem um motivo, tem uma lei. Essa palavrinha recuo, para nós arquitetos, é algo muito comum de se falar. O recuo, a taxa de ocupação. Mas o telespectador, muitas vezes, é leigo. Eu sou leigo em química. Né? Eu sou leigo em química, não sou, né? Então a gente se preocupou em ter uma leitura de uma planta, de um imóvel, para explicar. Às vezes a pessoa, durante muitos anos da sua vida, ela guarda um dinheiro, porque ela olha aquele espaço no terreno da casa dela e fala, eu vou ampliar minha casa. E ela amplia justamente em cima do recuo que é proibido por lei. Onde não pode. Onde não pode. Então o recuo, quanto pode construir? Eu posso fazer 3 andares, eu posso fazer 4 andares. Nós vamos estar com a Lídia, que domina essa matéria, explicando para o telespectador noções básicas, porque é uma matéria muito grande, é uma matéria que de cidade para cidade muda, porque cada cidade tem seu plano diretor, tem a sua lei de zoneamento. Vamos falar um pouco sobre essa questão da lei de zoneamento, porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu vou abrir um açougue aqui, nesse imóvel. Mas tem uma lei que regulamenta aonde vai pôr esse açougue ou não, né? Porque não poderia ter, por exemplo, um posto de gasolina encostado numa escola. Então a lei de zoneamento vem para organizar a cidade. Perfeitamente. Tá? Então nós estamos trazendo para cada tema um profissional. Como a Lídia é arquiteta, ela vai falar sobre isso, né? Depois nós vamos ter outros profissionais, para você, telespectador, ter uma ideia, já tem um médico que vai falar da questão da saúde do imóvel, porque o imóvel provoca doença. A casa? A casa provoca doença. Uma casa mal iluminada, mal ventilada, uma casa com problema de umidade, a pessoa dorme. Aquela infiltração na parede, aquele mofo. Isso. A famosa cefaleia, dor de cabeça, muitas vezes está relacionada ao ambiente que a pessoa vive, por excesso de iluminação ou por falta de iluminação. Que interessante. Então eu vou trazer um profissional da área de iluminação para falar sobre isso. Então é um programa voltado mesmo à utilidade pública. Que bacana, hein? Cidade Acessível. Cidade Acessível. O universo da arquitetura e construção na STV. Que legal. E vai ser que dia e que hora? Nós vamos fazer sempre à quarta-feira. Às quartas-feiras? Sempre às quartas-feiras, 9 horas da noite. 9 da noite. 9 Olha, da gente, noite. que bacana, tá vendo? Aí você quer fazer um negócio, dá na sua cabeça, você quer trocar de casa, quer comprar, quer fazer um rolo, acaba sendo passado para trás.
E não sabe, porque não tem um corretor para consultar. Quer passar por cima achando que vai se dar bem e se dá mal. Ou então Exato. você compra uma área nova e fala, isso aqui é meu, agora eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Não. E às vezes você está com problemas de saúde aí, se empanturrando de remédio, cometendo suicídio por tabela, aos poucos se automedicando, por conta de um problema de arquitetura. Sim. Isso é possível mesmo? Acontece. Existem regras. A gente fala assim, com todo respeito ao telespectador, ele é leigo. Então, às vezes, ele vai fazer uma reforma na casa dele, por exemplo, um casal, né, começou a vida, não teve filho, nasceu o primeiro filho. Vou construir um quarto para o meu filho. Ele vai lá na loja de material de construção e compra uma janela. Existe uma regra de tamanho. Pelo tamanho do dormitório, existe o tamanho certo da janela. Olha que interessante. Aí compra a janela errada, o que acontece com aquele ambiente? Mal ventilado, mal iluminado. Aquela criança vai ter, consequentemente, no futuro, doenças. Por quê? Mal ventilação. Respirar todo dia aquele ar saturado. Vai ter problema de umidade, porque não tem ventilação. Vai proliferar a umidade. Vai nascer o fungo, vai nascer o mofo. Você tira um armário e está verde atrás. Aquilo é nocivo à saúde. Poxa vida, hein? Eu vou estar trazendo o Dr. Ronaldo Fabiano Domolin para falar sobre isso. Como a gente evitar esse tipo de coisa? Como evitar isso? E como combater também, né? E como combater. Que legal. Não adianta procurar a tinta anti-mofo. Ela é uma solução, a indústria investiu bastante para chegar nesse produto, a gente respeita, claro, isso. Muita gente faz isso, né? Vai buscar tinta antimofo. Isso. Só que você tem que buscar a causa, tratar a causa. E a causa, às vezes, está no tamanho de uma janela. Pois é. Então nós vamos estar fazendo isso, programa de utilidade pública para alertar as pessoas em procurar o corretor para fazer a compra certa do terreno. Muitos terrenos, e a tua colocação é perfeita, muitos terrenos que você vê, ele tem uma faixa não edificante. Então você vê um terreno com um tamanho, só que dentro daquele terreno, seja no fundo ou na lateral, você não pode construir. E muitas vezes isso não está registrado na matrícula. Então, o corretor idôneo, ele faz toda essa pesquisa, cartório, prefeitura, departamento de água e esgoto, para saber se ali no futuro não vai ser uma adutora de água, entendeu? E o arquiteto, principalmente o arquiteto, não que o engenheiro não possa fazer, o engenheiro civil também pode projetar, só que a atribuição principal é do arquiteto em fazer o projeto da casa. Por quê? O arquiteto tem na sua formação a parte de humanas, então ele consegue entender melhor a necessidade da família, projetar os espaços adequadamente. O engenheiro também faz isso com grande capacidade, tá? Só que o engenheiro ele está mais voltado para o cálculo. Perfeito. Cálculo de iluminação, que nós vamos trazer um engenheiro para falar da iluminação. Cálculo da estrutura, é toda aquela parte que você não vê no imóvel. É a parte de aço e concreto, tem um engenheiro que faz esse cálculo, correto? Então nós temos profissionais, engenheiro de hidrossanitárias. Você não pode atribuir ao pedreiro aonde fazer a tubulação da casa. Olha que tanto elétrica quanto hidráulica. Então você tem engenheiro de elétrica, engenheiro de hidráulica. O de hidráulica a gente fala hidrossanitária, por quê? A parte de saída de esgoto. Muitos casos, sem discutir religião, já foi comprovado cientificamente que uma família às vezes sofre por problema de doença, por quê? Não houve um projeto e a rede de esgoto passa por dentro da casa. Então você está dormindo, por mais belo que seja o piso que você tem, a tua cama está posicionada em cima da rede de esgoto. Que coisa, hein? E isso traz doença para a pessoa. Tá? A radioestesia já é admitida pela medicina como uma prática legal. E é comprovado isso. Em inúmeros imóveis já foi detectado. Bastou tirar aquele encanamento, só que a pessoa gastou um dinheiro que não estava imaginando, né? Passar a tubulação por fora e não em cima do dormitório ou da cozinha. Imagina uma cozinha que a rede de tubulação de esgoto passe por baixo. Para isso a importância do engenheiro das instalações hidrossanitárias. Que interessante, hein? Todo esse elenco de profissionais já estão escalados, estão esperando a sua vez de aparecer aqui no programa. E estarão aqui. E estarão aqui na STV.
a única emissora com programa desse naipe. Cidade acessível. Cidade acessível, o universo da arquitetura e construção na sua televisão. Olha que legal, gente. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite, participe, prestigie. A gente tem acompanhado aqui nos bastidores o empenho do Orfeu. Ele está correndo atrás, está se movimentando, está fazendo contato, está chamando os amigos. Ele está realmente incorporado em ajudar você. Sim, e as pessoas precisam, são carentes de informação, né, Orfeu? Céu, muitas pessoas, eu digo sempre isso, criei meus filhos falando isso. Eu não acredito que a pessoa pegue um martelo e quebre uma janela. Ela quebra a janela para fugir. Está pegando fogo. Isso. Né? Então, dizer que a pessoa constrói errado propositalmente, eu não acredito. Ela constrói errado por não ter informação. Isso. E o título Cidade Acessível foi muito bem pensado porque tem que ser acessível de informação. Não menosprezando prefeitura nenhuma, nós não estamos aqui para pôr o dedo em ferida nenhuma e machucado de ninguém. Mas algumas prefeituras não têm isso no site. Então o leigo não sabe. Ele olha a casa dele, ele vê aquele terreno, ele fala assim, espera um pouco, eu vou esticar minha casa, o famoso puxadinho, eu vou aumentar minha casa para cá. E ele está errando. Errando em fazer a obra sem um arquiteto. É um grande erro atribuir que a obra com o arquiteto, que o engenheiro vai ser mais cara. Pelo contrário, nós temos formação suficiente para mostrar para a pessoa que ele vai economizar. No dimensionamento correto. Né? Eu já tive caso, eu estou com 30 anos de formado, eu já tive caso da pessoa chegar e falar assim, olha, eu quero um banheiro muito grande, eu quero um banheiro com 20 metros quadrados. A pessoa não tem noção que é um banheiro com 20 metros quadrados. Um apartamento, um hotel, né, na rede Ibis de hotel, um dormitório tem 18. Puxa, então você vê que, né, com cozinha, quarto e tudo. Meu Deus. Né? Então, precisa do profissional para fazer esse dimensionamento, olhar a questão da iluminação, da ventilação, a insolação, ver o terreno, para onde nasce o sol, Sim. como organizar essa planta no terreno. Né? Então nós vamos ter profissionais de cada segmento falando aqui na STV. Para você. Bem bacana isso, né, Bem gente? bacana. Olha, eu vou citar um exemplo aqui, os meus pais. Eles estão com mais de 70 anos, meu pai e minha mãe, e hoje enfrentam problemas de saúde relacionados à casa que eles moram. Já que a casa foi construída há mais de 30 anos e sem o planejamento. E é uma casa que tem muitas escadas. E muitas escadas. Às vezes são pequenos degraus, assim, 4, 5 degraus só, mas é uma escada. E já é um grande problema para um idoso subir. Muito, né, Orfeu? muito. E os dois estão enfrentando problemas com isso. Meu pai e olha, eu te digo que não é só o idoso. Você pode sair para uma consulta de rotina e o médico te alertar que você precisa fazer uma cirurgia simples. Às vezes uma unha. E você vai enfaixar o pé, vai imobilizar. Como que você sobe essa escada? Pois é. Então, dentro da sua casa, e os perigos. E os perigos, exatamente. Né? Uma janela mal planejada traz perigo. Você pode ter uma janela que a gente chama de maximar, né? Ela pode estar aberta para a circulação, onde passa o carro, onde teu filho ou você mesmo passa para aquela área, você pode bater a cabeça, bater um ombro. Então, a participação de um arquiteto e do engenheiro é muito importante na obra. Muito. Eu brinco com os amigos, 30 anos de formado, né? Eu tenho muitos amigos, eu brinco que ninguém se propõe a fazer uma cirurgia de coração sozinho. Procura o médico. Mas construir, a pessoa ainda se aventura a construir sozinho. Pois é. Ela tem desperdício de tempo, de dinheiro e de espaço. Porque ela não tem formação. Ela faz a garagem pequena, o dormitório muito grande. Ninguém passa a maior parte do tempo da vida no dormitório. Então existem regras, isso está no Código Sanitário, metragem mínima, metragem ideal. É o arquiteto que consegue dar essa leitura. E tudo isso foi pensado com um propósito, né? Foi. Eu sempre uso assim em São Paulo para a pessoa enxergar um pouco melhor. Se você olhar assim a Avenida Paulista, por exemplo, por que os prédios são escalonados? O que é escalonado? Você não tem um prédio de 20 andares inteiro. Ele está recuado, porque existe uma relação de recuo em tamanho da altura. O último andar vem diminuindo. Por quê? Porque existe relação. A cidade, ela é organizada com um plano diretor, né? E ela é organizada com uma lei de zoneamento. E a lei, ela por exemplo, para regular o bairro estritamente residencial, as categorias,
comércio diário, comércio local, entendeu? A cidade tem que ter uma organização. Sim. Né? Eu digo que sem planejamento, você não faz nenhuma pesca. É verdade. Você escolhe o rio errado, a isca errada, a vara errada, né? Então, precisa planejar. E a cidade sempre tem um corpo técnico bem formado de arquitetos para fazer o planejamento da cidade. Uhum. E Mojimirim está num momento que está em estudo a revisão do plano diretor. Importantíssimo. Convido a população a ficar atenta, nós aqui vamos informar a participação. É muito importante, porque a prefeitura não tem como saber tudo o que acontece em tudo. Sim. Mas a população tem condição de dizer que falta ali um ponto de ônibus, que seria interessante uma linha de ônibus. Sim. Então, assim que tiver a data, nós vamos estar convidando aqui, através da STV, a participação da população. Que é muito importante. Para esse desenho ser a 4 mãos, para depois ninguém vir falar, esqueceram do meu bairro. Tá? Eu já fui delegado da cidade, fui eleito na Conferência das Cidades, fui para São Paulo defender Mojimirim, né? Levei para lá, para São Paulo na época, qual era a necessidade de Mojimirim. Só que isso a gente não faz sozinho. Tem que ter a participação. Sim. Tá? E convido você a ter essa participação. E tudo isso que o Orfeu está falando está me remetendo a uma situação muito problemática que a gente vive hoje. O trânsito caótico, por exemplo. Sim. Sem planejamento, lá na frente vai ter um gargalo, né, Orfeu? Vai. A coisa fica feia. Vai. Com planejamento, ao longo do tempo especialmente, a gente tem realmente o que o seu programa propõe. Uma cidade acessível. Uma né? cidade acessível. Hoje, recentemente, eu ajudei um caminhoneiro que, não conhecendo a cidade, não tendo aonde buscar essa informação, ele desceu a Padre Roque inteira, chegou até a Praça Rui Barbosa, né? Com uma carreta enorme, ela devia ter seus 30 e tantos metros de comprimento. Ele tinha que ir no Distrito Industrial. E veio para o centro da cidade. Por alguma falta de aplicativo, de informação maior, ele chegou no centro. E eu estava ali na esquina da Pernambucana para atravessar a rua, na verdade eu estava do lado de cá, do lado do McDonald's, e ele buzinou e pediu para mim: ô cidadão, estou perdido. Eu falei: para onde você vai? Ah, nesse Distrito Industrial. Poxa. Falei para ele: só tem um jeito, é eu entrar no teu caminhão e te levar, porque se eu for te explicar aqui, vocês não queiram saber como foi difícil com um caminhão daquele tamanho. Eu imagino. Ir para o Distrito Industrial. Eu imagino. Então precisa de planejamento para quê? Para ter dispositivos logo na entrada da cidade, Isso. alertando, avisando, direcionando, né? É muito importante essa questão do trânsito que você falou, né? Ter esse planejamento, por quê? Uma pessoa querendo entrar como investidor, vai na cidade, escolhe um imóvel, compra um imóvel e fala: vou fazer uma escola aqui. Nem sempre aquela rua comporta. Para isso existe, chama um estudo de análise de impacto e vizinhança. Tá? Toda a prefeitura pede esse estudo. Mas você vê, um investidor, uma pessoa que vai investir, né, 90, 100 mil dólares, quanto for, ele não sabe disso. Ele sabe ter dinheiro e aplicar. Então, ele precisa do corretor, precisa do arquiteto, para ter um planejamento, né? Adequado. Então, planejamento urbano é fundamental para a cidade. Você hoje pode ter uma ambulância que não consegue chegar numa Santa Casa, num hospital na 22 de outubro. Por quê? Pode custar uma vida, né? Pode custar uma vida, né? Por quê? Porque não teve um planejamento e aquelas ruas foram se tornando um funil. Então, é fundamental ter um planejamento. Cidade Acessível, toda quarta-feira às 21 horas, também conhecido como 9 da noite, com a apresentação de Orfeu Tomazini. Seja bem-vindo à grade de programação da STV, viu? Obrigado, muito obrigado. É um enorme prazer ouvir pessoas com conteúdo como você. Obrigado. Conto com a participação de todos, tá? E nós vamos até depois criar uma maneira do telespectador falar direto com a gente. Bacana. Mandar e-mail, Dúvidas, sugestão, né? dúvidas, tá bom? Legal. Mas mais uma vez, obrigado. Prazer em tê-lo na equipe, viu? Muito obrigado. Vamos pro intervalo, é jogo rápido, daqui a pouquinho eu tô de volta com a sessão Maguila e os abraços geral para todo mundo aí. Até já.